Bem-vinda ao nosso podcast Entre Café e Escuta, um espaço onde falamos sobre a vida, emoções, atravessamentos. E hoje vamos trazer como tema Quando a Vida Escolhe Ficar. Um tema muito, além de sensível, muito real, pois vamos trazer aqui como convidada Kelly Vieira, fonoaudióloga, especialista em gerontologia e que vai justamente trazer a história real dela. Kelly, se apresente para todos nós, por favor. É um prazer estar aqui. Você sabe disso. Estar com você e Muito compartilhar obrigada por ter momento. aceito o convite. Eu que agradeço. Falar de um assunto tão delicado, como Isso. você falou, tão real. Uhum. E como você acabou de dizer, sou Kelly Vieira, sou fonoaudióloga, sou especialista em gerontologia. E fui acometida, né, por um assunto da vida real. Exatamente. E que necessitou de momentos de muita reflexão, de muita força, de muita fé. Kelly, quando aquele momento, né? No momento que as coisas... Porque a gente fala muito sobre recomeços, mas quando as coisas desabam, né? Quando esse momento chega, quando esse momento invade a nossa vida, quando, eu digo assim, é até um tapa na cara que a gente recebe da própria vida, né? E isso aconteceu com você. Aconteceu comigo. E você traz duas palavras muito impactantes e muito importantes, né? Que é essa invadir e desabar. Uhum. Essa palavra realmente é real quando você se confronta de última hora, né? Na verdade, de um dia para o outro, com a notícia que te surpreende, que te tira do chão. Então, realmente, ela invade, mas ela não Sim. invade no sentido de que ela invade rasgando, ela invade rompendo você por dentro. E realmente você se sente um muro que está desmoronando, que está desabando, porque é muito impactante e é muito potente. E achei muito interessante quando você falou comigo sobre esse café de hoje maravilhoso, né? Que assim, bom! abordar um Isso. assunto que ninguém está imune de acontecer, né? Exatamente. É quando você passa por um imprevisto da vida e quando isso acontece com a sua própria vida. Quando você, de repente, se confronta com uma notícia de que você não está bem, e que você não sabe qual vai ser o resultado disso, como vai ser sua vida dali pra frente. E aí que você se confronta com a dor, mas uma dor que você tem a sensação de que você tá gritando e ninguém tá te ouvindo. Sim, perfeito. Sabe? Então realmente é isso que você acabou de falar. Invadir, desabar, desmoronar. Exatamente, até porque, como eu falei, né, eu ouço e a gente fala muito na nossa vida, no nosso dia a dia, sobre recomeços, sobre a importância dos recomeços, sobre pessoas que recomeçaram, histórias de recomeços, mas e sobre o processo? Processo. Exatamente. O processo do recomeçar, ele não é uma palavra fácil, porque recomeçar envolve pausar. Estava conversando com você, né, em outro momento, e pausar é muito difícil. E você só entende do significado do pausar quando a vida te empurra para pausar. Sim. Quando você não escolhe a pausa. Mesmo ela sendo necessária, que eu só me dei conta disso depois do recomeço. E quando eu me confrontei com um diagnóstico muito sério, muito grave, que eu me vi na obrigatoriedade, essa é a palavra, Isso. de parar, pausar não foi fácil, né? Porque pausei de tudo. Pausar de tudo, pausar de trabalhar, pausar de você ter acesso às suas coisas, de ter acesso à sua casa, pausar num aspecto de você não ter nem oportunidade. E até por não poder escolher. Escolher. Isso dói muito, né? Isso é muito invasivo. Você não poder escolher voltar em casa, escolher a sua roupa, decidir que hora você vai acordar, como vai ser as coisas. E o fato também de você se confrontar do tipo, porque eu passei por isso, eu tive de passar, eu lembro que eu estava conversando com a equipe de psicologia, quando eu descobri tudo, eu fui obrigada a passar. Eu disse assim, vou ter de passar o bastão da minha vida, da minha própria vida, para outra pessoa, porque eu não sabia como eu iria ficar, né? Como Sim. seria o meu pós-cirúrgico. Se eu teria esse controle de novo da minha vida. Então eu fui obrigada a passar. Então assim, foi muito invasivo, foi muito corrosivo. E pausar e recomeçar não é algo fácil. Né? E o que passou, na verdade, o que te sustentou, né? Quando a vida, nem vou dizer a vida, mas quando tudo parecia não fazer sentido. A fé. A fé, né? A fé, seja qual for a sua fé, você precisa ter a sua fé. Você precisa se apegar, né? Numa esperança certa, convicta de que
tudo vai dar certo, e que mesmo que tudo não dê certo, a fé te sustenta, te dá força, a fé é a alavanca para você continuar. Continuar naquele processo doloroso, no processo de perdas, né? Porque são muitas perdas. A perda do que você descobre que você perdeu sua saúde naquele momento, a perda de como vai ser depois, a perda muitas vezes de vários lutos, né, vários Kelly? lutos, né? Perda de cabelo, né? Perda de que aparentemente você está perdendo a sua vida. E a fé sustenta, né? A fé tem que ser inabalável, porque essa fé te transporta para um local que é só seu, né? Só seu com Deus, só que te dá força, que é uma alavanca que te empurra para você continuar mesmo com dor. Que lindo isso, né, Kelly? Mesmo com dor. Porque eu acho tão importante a gente também trazer essa palavra, que é tão pequena, gente, mas tem um poder enorme. Uma potencialidade. Exatamente, uma grande, força. E a fé, ela vem, quando você tem fé, as coisas vão se conectando. E vão chegando até você coisas que te dão sustentabilidade junto com ela, como por exemplo, né, eu não posso deixar jamais de citar a importância da família também. Sim. Né? Eu digo que são os 2 Fs mais importantes da vida do ser humano, fé e família. É a base, é o suporte, né, é o esteio para você continuar num processo de muita dor. E eu lembro que eu tive muito isso, né, o meu irmão segurou na minha mão direita, enquanto minha mãe também estava passando por um processo muito delicado, né, de recuperação ainda de uma neoplasia, ainda não tinha terminado seus tratamentos, e ter a fé e meu irmão segurando na minha mão, sabe, todo instante ele ali, vai dar tudo certo, eu tô com você, aconteça o que acontecer, e respeitando e ao mesmo tempo acolhendo, ao mesmo tempo que eu estava sendo invadida e desabando, ao mesmo tempo tinha alguém que vinha com esse muro de contenção. Sim. Então, assim, a fé é um muro de contenção, a família é outro muro de contenção. Sustentando, né? Sustentando, sabe? Te dando ímpeto, força para continuar um processo de dor física, Isso. porque eu sentia muita dor física, emocional. Sim. Isso é inconfundível, né? E toda dor que você puder imaginar contida em um único sentimento, em uma única pessoa, em um único ser. E a importância da fé, da família, dos amigos, do abraço. E nesse momento você percebe o que é o verdadeiro sentido da vida, sabe, amiga? Você percebe o que é viver de verdade, o que você construiu, quais foram os valores que você construiu. Sim. Porque às vezes nós ficamos, né? Nós somos profissionais, amamos nossas profissões. Sim, eu sou fonoaudióloga de coração, eu amo o que eu faço. Parar não foi fácil também por isso, por amar pelo que eu faço. E nesse processo todo, né? Quando você se vê nessa situação toda e que você se confronta com tudo isso, essa base que eu acabei de te falar te ajuda, te sustenta e te leva realmente numa leveza. E aí você acaba descobrindo o verdadeiro sentido da vida. Como eu lhe disse, hoje eu sei o que é viver. Né? Se o dia tá chovendo, para mim tá muito lindo, porque eu consigo ver a chuva, porque eu quase perdi a minha visão. Se eu vejo um dia de sol, tá muito lindo, porque sentir um dia de sol, eu levei 37 dias acamada, 37 dias que eu não sabia o que era o calor, né, do tempo lá de fora, e que eu acompanhava a vida pela janela do meu quarto, do leito. E hoje eu sei o que é viver. Viver pra mim é estar aqui num bom café, né? É sentir, né, amiga? É sentir. A importância do sentir. Do sentido, viver com leveza, de ter tempo pra você. Exatamente. De você colocar as coisas no seu devido lugar, sabe? Então, assim, continuo sendo profissional, continuo amando minha profissão, continuo amando o que eu faço, mas eu amo, acima de tudo isso, viver. Viver com a família, viver com os amigos, viver para com Deus, viver pra mim. Né? Ter tempo de qualidade. Coisa linda, viu? É muito maravilhoso. Um momento desse que nós estamos aqui, batendo um papo, né? Tomando um café, trocando experiências e vivências, isso é o maior salário. E nada disso, nada paga isso. E hoje poder falar, né? Poder falar sobre esse processo que tenho certeza que ainda dói. Sim, não dói. Dói muito. Dói porque eu costumo dizer uma coisa, Nili, que a cicatriz serve, porque a cicatriz repuxa muito, então eu tô conversando, mas eu sinto como se algo estivesse puxando, né, a minha cervical, devido à cicatriz que foi imensurável. Mas eu digo assim, a cicatriz me serve de um lembrete.
Um lembrete de que eu não posso esquecer de abandonar a fé, de que eu não posso esquecer da família, dos amigos. Um lembrete do ponto do equilíbrio. É importante a gente ter equilíbrio. Exatamente. Né? Equilíbrio de tempo, é importante pausar. Mas só que pausar sem dor. Porque eu pausei com dor. Né? E hoje não. Hoje eu me permito pausar com consciência, com leveza, exercendo o verdadeiro sentido da vida. Já tá aqui, de quer estar com os amigos, que é entender que eu sou limítrofe, que eu posso errar sim, né? E que ainda talvez tenha algum dia que seja necessário aquele dia eu ficar o dia inteiro na cama e no outro dia tá tudo bem, eu recomeço de novo. Perfeito. Sem cobrança. E eu acho muito importante esse bate-papo, porque nós acabamos que incentivamos outras pessoas, inclusive mulheres, que têm tantas sobrecargas, Sim. a entender que o verdadeiro sentido da vida é justamente esse, é entender que nós conseguimos, com a ajuda, né, da nossa fé, da família, nós conseguimos sim se renovar. Que é importante esse suporte, né? Esse suporte. É muito importante. É importante você saber que você não tá só, Uhum. né? E eu lembro que no meu leito foram todas as minhas colegas de trabalho, todas, né? Além de familiares, todos os meus amigos, né? Dos ambientes que eu frequento. E ali foi que eu descobri que eu construí valores. E Sim. que tá ótimo, que às vezes a gente nem se percebe dos valores que nós construímos, né? E também a importância de você ter uma boa equipe, uma boa assistência, que te acompanha, que te entende, né? E descobrir, acima de tudo, o valor do tempo. Impressionante. Porque hoje o tempo realmente É tudo. Nosso bem mais precioso. E acaba sendo mais escasso. Na verdade, eu não acredito que seja o mais escasso. Nós acabamos sucumbindo ao tempo. Perfeito, perfeito. Porque se você reflete de que... verdade. Não vamos sucumbir o tempo, porque como você acabou de dizer, Exatamente. a peça mais preciosa que nós temos é o tempo. Então vamos gastar nossa energia e não gastar o tempo, mas aproveitar o tempo que tenho. E dá tempo de você ser profissional, psicóloga, fonoaudióloga, dá tempo você tomar um café. E respeitar o seu tempo, e respeitar o seu tempo, né? Então eu lembro que eu não respeitava o meu tempo, né? E foi justamente isso que me levou a esse diagnóstico, porque eu já sentia os sintomas, mas eu não dava valor ao que o tempo estava já me sinalizando. Entendi. Entende? E hoje eu dou valor ao tempo, né? Muito valor ao tempo. Amiga, eu tava lembrando agora você trazendo aí, né, esse pensamento que certa vez com uma paciente, ela falou que não dava tempo para fazer nada. Não tinha tempo e não dava tempo para fazer nada. E aí, eu fiz apenas uma pergunta. Se hoje o tempo aumentasse, o tempo cronológico, né, aumentasse, ao invés de 24 horas no dia, a gente tivesse 48, até 72 horas, né? Como você acredita que você usaria esse tempo a mais? E aí foi inevitável a resposta de que ia fazer tanta coisa. Mas será que é justamente isso que você traz, amiga? Será que é o tempo? Será que é esse espaço cronológico ou a sua visão? Que a gente está fazendo com o tempo? Eu aprendi uma coisa com o tempo, sabe, amigo? Eu aprendi que a dor, ela me trouxe algo muito, muito valioso com relação ao tempo. A dor me fez entender que não é o tempo que é muito curto, mas é como você enxerga esse tempo. Qual o valor que você dá a esse tempo, né? Porque antes, em outro momento, um convite desse que você me fez, eu não teria tempo. Sim. Né? Mas eu entendi que existe tanto valor, tanto significado no tempo, e a dor me trouxe isso, né? A dor me trouxe essa perseverança, a dor me trouxe esse ponto de equilíbrio. Então dá tempo, eu não preciso de 24 horas, né? Também eu não preciso de 1 hora ou mais de 1 hora para eu fazer alguma coisa, várias coisas. Eu posso de ter apenas 5 minutos, você me traz uma coisa muito interessante, que antes eu sempre orientava alguns dos meus pacientes, mas não precisa de muito tempo. Só que eu orientava os meus pacientes e eu não praticava aquilo. Sim. Então eu costumava dizer, basta 5 minutos de qualidade já é o suficiente. Exatamente. Mas eu não me permitia isso. Também, eu falo isso porque eu ainda era assim. eu ainda sou assim. Eu era muito assim.
Eu não tinha tempo para nada, porque tudo era muito corrido. E eu dizia, Isso. são as demandas. Tudo é urgente. Tudo era urgente, urgentíssimo. Isso. E aí, quando eu me vi deitada num leito com um prognóstico tenebroso, né? Que eu fui acometida por um tumor cerebral e que eu vim entender, nossa, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Nada é urgente. Nada é urgente. Urgente é você. Exatamente. Urgente é a sua qualidade de vida. Urgente é a sua energia. Aonde você está depositando a sua energia? Veja bem, não é que o trabalho não seja importante. O trabalho, ele é importante até mesmo porque o trabalho, ele te motiva em muitas coisas. Exatamente. Mas ele tem seu devido lugar. Perfeito. Né? O seu devido tempo. E antes não era assim. Antes eu respirava trabalho, vivia o trabalho. O trabalho era eu. Hoje não. Hoje eu sou Kelly, fonoaudióloga, mulher filha, antes. Entendeu? Então é isso. Antes de ser profissional, eu sou Kelly. Uhum. Eu sou Kelly, amiga de Nili. Eu sou Kelly, filha, irmã, tia, né? Amiga. Kelly espiritual. Existem várias mulheres dentro de uma única mulher e que dá tempo para tudo. E tá tudo bem quando você entende isso. Mas eu aprendi isso na dor. Né? Que eu vim entender a importância da grandiosidade de onde eu devo depositar a minha energia. E eu disse, sabe, amigo, eu falei pra mim, se Deus me permitir me levantar desse leito andando, desculpa, eu me emociono ainda um pouco sobre isso, porque você se confrontar com a sua maior riqueza, que é as suas habilidades funcionais, do andar, do falar, do sentir, do ver, e você sentir isso ameaçado, desmoronando, você ouvindo a cada manhã de que tudo isso possa ser perdido. Nossa, naquele momento eu disse assim, não, peraí. Então eu fiz uma conversa comigo e com Deus. E eu disse, Senhor, se realmente o Senhor me permitiu levantar daqui com minhas habilidades funcionais, eu vou dar o verdadeiro sentido da palavra vida para mim. E realmente, assim, quando eu me vi em meio a uma equipe médica, fazendo diversos testes neurológicos, e que ali eu vi a resposta que Deus tinha me dado, quando eu estava rodeada de médicos, fazendo vários testes, perna direita, perna esquerda, né, me acordando daquele processo tão invasivo que foi aquela cirurgia, e que eu vi passando atrás da equipe médica, sabe? Eu vi algo escuro passando, e quando eu mesmo sem falar, porque eu fui aprender a falar. Né? Eu saí, eu fui reaprender, eu fui me reabilitar. Né? Eu digo muito assim que Deus deu muita força não só a mim, Deus deu muita força à minha família. Porque a minha família teve de ver isso. Eu aprender, eu reaprender, eu readaptar a falar. Né? Eu não falava, porque eu saí muito inchada. Então, quando eu comecei a falar, era uma fala robotizada, mecanizada, né? Então, voltando, quando eu me vi despertando desse teste neurológico, e eu mesmo sem conseguir falar, mas eu consegui balbuciar, de que eu consegui ver a imagem mais linda que Deus me permitiu ver, que foi a imagem do meu irmão dentro da UTI, que eu comecei a perceber que a partir daquele momento, Deus estava me dando uma oportunidade de recomeçar. Recomeçar no pensamento, dos valores. Ali eu disse, é a partir daqui que eu tenho de ver o significado da vida diferente, não só para mim, até para os meus pacientes. Porque às vezes nós, você sabe bem disso, utilizamos de protocolos. Então, por exemplo, às vezes eu quanto fonoaudiólogo, eu indico, o paciente precisa de uma via alternativa, ele precisa de uma sonda. Você faz isso não de uma forma desumana, porque você vê dentro do protocolo que aquilo é melhor. Mas depois que eu me vi com sondas, sabendo o que é sonda, sabendo o que é líquido espessado, passando, né? Hoje eu sei o que meus pacientes passam. Então eu também fiquei, apesar que eu fui muito invadida e desmoronei, mas eu aprendi. Eu aprendi a ser mais acolhedora. Sabe? Eu aprendi a ser menos técnica. Não que a técnica não seja importante, mas mais humana. Entender quando aquela família diz assim, não, eu não quero isso. É porque dói mesmo. É difícil para uma família, né? Por exemplo, minha mãe, ela se confrontou com eu chegando em casa e eu não sabia que meu banheiro era meu banheiro. Eu não reconhecia a minha própria casa. Então, não é fácil, né? Não é fácil você reaprender a andar, né? Eu tive várias pessoas me segurando porque eu não conseguia ficar em pé, porque eu não tinha um ponto de equilíbrio. E hoje, quando eu me vejo andando, falando, estamos aqui com você, tomando um café, dando risada, isso é magnífico. Isso é aproveitar o tempo. Isso é lindo. Isso é aproveitar o tempo. E eu sou muito grata, sabe, Nili? Eu sou muito grata, além de Deus, da família,
da equipe de psicologia, da minha psicóloga maravilhosa. Todos nós precisamos abraçar e amar nossos psicólogos, porque é um mecanismo, é um intercâmbio, é uma potencialidade tão grande para nos ajudar a atravessar esse remoto, né? Eu lembro que a minha psicóloga particular, além da psicóloga hospitalar, ela segurou nas minhas mãos no dia da minha cirurgia. Ela esteve lá de manhã e ela segurou minhas mãos, ela olhou para o meu olho e, claro, eu sentia que as mãos dela estavam trêmulas e geladas, porque ela é um ser humano, né? Mas, ao mesmo tempo, ela me fez enxergar tantas coisas, né? E eu lembro que eu chorava e eu dizia, eu passei a minha vida, porque eu tinha feito uma procuração, passando toda a minha vida para o meu irmão. Não por ser meu irmão, mas era a minha vida, né? Imagine você, de repente, o seu banco não é mais seu banco, né? A lista de seus amigos de telefone já não são mais suas. Não é mais sua. A perda do controle. É a perda do controle, mas eu também aprendi que o controle não só tá nisso. Exatamente. Né? Que é importante, às vezes, você soltar isso, porque a vida não pode ser linear. O soltar aí significa segurar, né? Te segurar. Te segurar. E aí ela me lembrou, ela segurou minhas mãos e ela foi me mostrando que em meio a todo aquele caos, tinha muitas coisas que eu tive condições de ter e que estava ainda no meu controle. Minhas orações, estar ali com minha família, escolher quem seria o meu procurador pós-cirúrgico. Então, tá tudo bem se você solta, porque o soltar é como você acabou de dizer, perfeito. É segurar, né? E foi fantástico esse processo terapêutico dela, porque ela me ensinou a entender que eu sou Kelly, em essência, com cabelo, sem cabelo, com lenço, sem lenço, né? E linda de todas as formas, viu? Porque a beleza vem de dentro. Exatamente. Né? A beleza vem de você aceitar que você é pequeno. Também sim, da energia, viu? Energia não mente. De muitos fatores, né? E foi fantástico isso, porque, claro, não foi fácil uma mulher perder um cabelo. Sim. Mas hoje eu tô feliz, sabe? Porque hoje eu posso escolher o cabelo que eu quero, né? Pode acordar sendo a loira do Tchan e dormir sendo Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa. Quanto também você pode acordar linda e plena, sem nada. Exatamente, sem nada. exatamente. E isso a psicologia me ensinou muito bem. Uhum. Me ensinou a me enxergar quem eu sou. E interessante. Eu sempre falei que eu tinha singularidade própria, que todos os pacientes têm, que eu me amava daquele jeito, mas na hora que eu me confrontei com o luto da perda, tudo que eu falava não era tanto 100%, eu também eu senti a perda. Eu já tinha visto a perda da minha mãe, dos cabelos dela, e eu passei essa segurança pra ela. O importante é que a senhora é bonita, é bonita, mas na hora que eu me coloquei... Como foi pra você, Kelly? Amiga, em relação às emoções nesse momento, primeiro, a gente ouve tantas histórias de superação, de recomeços, como a gente começou abordando, né? E assim, ao saber da sua história, eu lembro que quando isso te acometeu, eu tava iniciando aqui na clínica praticamente, né? E acompanhar esse momento, que eu não acompanhei o processo todo, e quando você mesma traz, né, o processo aí diante de uma obrigatoriedade, diante da dor, né, a partir da dor, melhor dizendo. Mas hoje, estando com você aqui, você falando, né, que reaprendeu a andar, reaprendeu a falar, como a comunicação, primeiro a gente ainda vai falar sobre isso, a comunicação, principalmente você como profissional, como isso foi, a importância disso para você, mas isso me fez acreditar fielmente que milagre existe, né? E milagre, quando a gente fala de milagre, eu pelo menos, eu acredito que milagre não é uma coisa como se fosse assim, sobrenatural, surreal. Milagre é uma coisa que passou a existir a partir de um momento que não tinha nada. Tudo desmoronou e a partir disso ressurgiu algo. Muito bem. E assim, amiga, o mais interessante é que como eu me senti, né?
mediante tudo isso que você falou desse milagre, porque também eu atribuo que foi um milagre, sim, porque o milagre não é só a cura. Isso. Eu sempre disse isso, não é o fato se eu vou conseguir ou não vou conseguir. Exatamente. Mas é durante o processo, quando você tem uma fé forte, Deus te sustenta tanto que até os sentimentos, eles se transformam em fortes. Claro, tive medo. Não tô sendo... Sim. Não há nada que é super fantástico. Teve Exatamente. medo, teve inseguranças, teve momentos de choros, teve momentos de dor, da dor, do desespero, do luto, de tudo. Mas ao mesmo tempo você sente uma paz que emana de dentro, uma paz que Deus te conforta, né? E esse milagre que você fala é justamente esse milagre disso tudo, é esse processo que Deus te sustenta, que te dá paz, que te dá conforto, independente de como vai ser o depois. Eu não sabia como ia ser o depois. Ao contrário, de início foi super impactante, como vocês sabem, eu sempre trabalhei na reabilitação neurológica. Isso. Então, assim, muitas vezes, eu vi o final. Eu achava que eu não ia conseguir me recuperar, que não voltava mais a oralizar, e foi assustador nesse momento, mas aí foi onde eu refleti e disse, opa, eu preciso dar espaço a essa fé, em guardar essa profissional. Olha a importância de você entender tudo isso. Então eu precisava guardar essa profissional numa caixinha, porque não era a profissional que ia dizer o final. Eu precisava deixar com que Deus fizesse o final. Como seria esse final? Foi lindo o final, foi fantástico. Está sendo lindo. Está sendo lindo. Mas poderia também não ter sido, e estava tudo bem. Porque durante o processo, Deus sustentou a minha família, deu força, deu coragem, né? Em momentos que muitos, né? Estava para desabar, nós estávamos cansados, porque nós tínhamos vindo de uma mãe que estava com a neoplasia, e que foi um período muito árduo. Sim. E meu irmão ter aquela força que ele teve, não foi dele. Isso para mim já é um milagre. Né? Isso. O milagre não é só aquilo quando você tem uma resposta positiva. Né? Ele mostra ali nos sinais, nos momentos, nos detalhes. Isso. Então, meu irmão segurou aquela barra ali com muita sobriedade. Qual é o nome do seu irmão? Frank Vieira. E ele foi muito sóbrio. A força não veio dele. Ele estava exaurido. Mas ele passava uma tranquilidade, a importância disso também, viu? De você estar do lado de um familiar nesse momento que te passe segurabilidade, que fortaleça a sua fé. Isso. Né? Que respeite e sustente a sua fé. Que respeite e sustente que existe um momento de você chorar. Né? Eu lembro que um dia de manhã eu amanheci, eu estava com sangramento nasal e eu fiquei desesperada. Aí ele me tranquilizou tanto. Né? E ele segurou minhas mãos e ele fez uma oração junto comigo. E aquilo foi de uma plenitude de calma tão grande. E eu acho que isso é importante de todos nós hoje estarmos aqui nesse café falando, da importância de fortificarmos os nossos vínculos, nossos vínculos laços, de amor, nossos laços de amizade, de família. Acordar e dizer eu te amo. Hoje eu acordo e digo eu te amo. Eu não era muito melosa, não. Eu não era muito melosa. Eu sempre amei, mas eu amava do meu jeito. Isso. Mas hoje eu acordo, eu digo eu te amo, eu elogio, né? Quantas vezes nós paramos, não é verdade? Eu não sou. Eu não era assim, eu aprendi a ser. Porque eu aprendi a importância do que é viver. Viver é isso. É essa troca de sentimentos entre eu e você. Por que não ver o lado positivo do outro? Por que não só querer me enxergar que o outro tem defeito, né? Por que a gente não enxergar no outro as plumas do pavão? Né? Porque todo mundo tem erros e defeitos. E eu ouço muito, Kelly, que as pessoas costumam falar, mas tal pessoa, falando até de familiar mesmo, pessoas muito próximas, sabe que eu amo, não preciso dizer que amo. Alguns pontos, lógico, tem a história de vida da pessoa aí. Os contextos, isso, né? Exatamente, uma resistência aí de expressar essa emoção, de expressar, porque falar eu te amo é se mostrar, é se ver vulnerável. É se ver vulnerável. Não é? E muita gente acaba colocando assim a vulnerabilidade como fraqueza. E não é. Ao contrário, a vulnerabilidade é de uma coragem imensurável. Isso. Porque você precisa ter coragem para mostrar fraqueza. Exatamente, também. Também. Você precisa ter coragem para dizer que ama e tá tudo bem. Isso. Né? E isso é muito importante, assim. E isso eu aprendi muito na minha doença. Eu não costumo dizer na minha doença. Eu costumo sempre dizer assim, eu aprendi muito nesse processo de dor. Nesse processo de luto, nesse processo de perdas. Eu cresci como um ser humano, eu cresci como mulher, principalmente como mulher. Sim. Eu me dou tempo hoje
que uma mulher precisa. Sim. Eu me dou mais tempo no espelho, né? Eu preciso até mais ajeitar mais. Eu me dou mais tempo no espelho, né? Eu achava antes que era algo, nossa, eu assisti um filme na Netflix comendo pipoca, né? Eu fortaleci meus vínculos, principalmente, fortaleci meus vínculos com os meus vizinhos, com os meus amigos, com minhas cunhadas, né? A minha cunhada mais velha, ela foi uma irmã em tempo de aflição. Ela segurou minhas mãos também, a esposa de Frank, e foi um tríplice, sabe? Não foi um tríplice, foi mais do que um tríplice cordão, porque foi Deus, minha família, minha cunhada, que estavam ali segurando as mensagens dos meus amigos, textos que mandavam para mim, frases. O meu leito chamou atenção, porque o médico me falou para mim no dia de alta e falou para meus irmãos o seguinte, que nunca viu uma coisa daquela. Nunca viu um leito de tanto amor. Aí eu não falava, mas eu refletia. Eu construí valor. O verdadeiro valor da vida. Amor, respeito pelo outro, né? Humanismo. E foi muito bom tudo isso. Teve um crescimento tão importante para mim enquanto ser humano. E eu quero muito ajudar outras mulheres, não mulher, homem, porque todo mundo sofre, todo mundo passa pelos imprevistos. Sim, com certeza. A ver a vida do ângulo mais aberto. E até a própria fala nessa frase que você reconstruiu de não é a minha doença. Não. É o processo, diante da dor. Né? Isso é uma forma também de ressignificar. De dar um outro sentido ali e fazer com que esse sentido possa fazer parte da sua vida de uma forma que gere menos sofrimento, não é? Menos sofrimento. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você pensa no tumor porque o tumor não foi retirado? Não pode ser. Em virtude da gravidade. Eu digo, não, eu não penso nele. Eu tenho uma esperança linda que eu penso pro futuro, né? Eu penso vida, Sim. Eu penso em esperanças positivas, eu me asseguro nessas coisas positivas, eu não acordo pensando num problema. Se eu sinto uma dor, se eu sinto um desconforto, eu encaro essa dor, esse desconforto como um lembrete, como eu lhe disse, de tudo isso que eu passei, para eu não me esquecer, porque nós temos esse costume, nós seres humanos, né? De só naquele período você vê tudo isso e depois você guarda. Então eu digo sempre, a cicatriz ficou para isso. Para eu nunca esquecer da fé, da família, dos amigos e nunca esquecer de que a beleza não é o externo. Eu tive extremas dificuldades pós-cirúrgico, muito tempo depois, eu completei 1 ano agora, no dia 14 de outubro. Eu digo que dia 14 de outubro é o dia do meu renascimento, né? Foi o dia que foi feita a minha cirurgia e dia 17 foi quando eu tive a certeza de que eu estava plena, viva, no aspecto de eu estar viva, mesmo diante de muitas alterações, né? Eu tive muitas alterações, muitas adequações, né? Muitas restrições, mas eu aprendi que a beleza está acima disso. Então, eu não digo isso, eu estou doente. Eu digo sempre isso à minha mãe. Digo, minha mãe, nunca diga que você está doente. Não estou, eu estou me cuidando. Né? Se eu vou fazer uma ressonância de monitoramento do tumor, é porque eu estou me cuidando. Eu não penso, porque eu tenho um problema. Não. A vida, todos têm problema. Eu tenho, você tem o seu. O meu não é maior do que o seu. Talvez o meu tenha sido mais alarmante em termos de ser externado. Não tem como ter a métrica ali, né? Da dor. Dor não existe. Não existe metragem. Exatamente. A minha dor não é maior do que a sua e nem igual. Isso. E nem igual. Exatamente. Toda dor é dor e toda dor é única. E cada um suporta de uma forma. De uma forma. Perfeito. Mas é isso. Pronto, você disse tudo, amiga. Você tem o mesmo problema que eu. Mas eu escolho uma forma de enxergar esse problema. Você enxerga de outra. Isso. Eu escolhi enxergar meu problema do ponto de vista positivo. De que eu tenho de ser melhor filha, melhor ser humano, melhor profissional, de que eu tenho que aproveitar melhor o tempo, de que eu tenho de respeitar as pausas, de que eu tenho de entender de que eu sou limítrofe sim, de que eu tenho dificuldades, vulnerável. E tá tudo bem? Eu sempre acordo diante do espelho e eu tiro a lace, eu tiro o lenço. E eu sou muito grata a Deus pela minha psicóloga, Gabi. Sim. A psicologia. Vamos falar um pouco agora da reabilitação. Vamos. A reabilitação, ela é magnífica, ela é super importante, ela não anula a fé. Ela tá lado a lado. E é muito importante, eu lembro que quando eu tinha 3 dias, não, porque 3 dias eu ainda estava no UTI, mas quando eu retornei para casa, a minha mãe foi me segurando
me botou numa cadeira, depois ela disse, filha, você me ensinou sobre a reabilitação. Porque eu sempre falava, eu sempre gostei da reabilitação neurológica, e eu não entendi o porquê. Mas eu sempre falei para minha mãe, sem saber do que pudesse acontecer comigo um dia. Minha mãe, se um dia acontecer alguma coisa comigo neurológico, não deixe de me estimular. Me estimule. E me estimule. E estimule com tudo aquilo que eu gosto. Eu gosto de um cachorro para eu sentir o sensorial. Bota um chorinho de bebê porque eu gosto de criança. Isso é muito importante Isso é muito falar importante aqui, né? falar disso. A reabilitação é muito importante. O estímulo. Né? O estímulo. Desde o porquê Deus deixou a equipe médica para nos ajudar. E eu sou muito grata à equipe que me acolheu. Eu sou muito grata à equipe de psicologia. A minha mãe foi uma excelente profissional de reabilitação, sem ser da reabilitação. Ela teve uma coragem tão grande, e eu lembro que depois, quando eu cheguei em casa, eu com muito inchaço, e muito feia, porque eu tava com minha M face, parecendo que eu tinha levado uma surra de ferro, mas ela me segurou e ela fez, vamos caminhar. E eu dizia, eu não falava ainda, eu apenas balbuciava, porque eu não conseguia abrir a boca, eu tinha pouca amplitude, pouca abertura de boca. E eu dizia, eu vou cair, eu não consigo. Mas ela dizia, você consegue. A importância do reforçar o positivo. Isso. Você consegue, filha, sua mãe tá aqui, vai dar tudo certo. E ela pegava força mesmo e me erguia entre os braços, debaixo do braço dela, e ela fazia eu caminhar. Ela abria a porta do meu apartamento, dentro do corredorzinho do apartamento, e eu achava que eu ia cair, porque eu tive muito desequilíbrio, porque o tumor é localizado no cerebelo. E a importância da reabilitação. A importância da reabilitação, a importância dos estímulos. Minha mãe sempre me estimulou. Qual o nome da sua mãe? Marise foi de uma força. Marise, Franklin, sua cunhada. Pessoas ali que foram, sabe? Essa sustentação. Essa sustentação. Foram minha equipe. E que são, na verdade são. E até hoje são, né? E foi muito lindo isso. Exatamente. E minha mãe me ajudou a levantar. E minha mãe me ajudou a dar os primeiros passos. Claro que primeiros passos eu agradeço muito a Deus, a equipe de fisioterapia do Hospital da Bahia, que me ensinou. Me desculpa, mas eu me emociono nessa parte, porque quando eu dei os meus primeiros passos e que o fisioterapeuta ele me conduziu numa janela e eram passos pesados, sabe? Parecia, eu creio que seja a mesma sensação de um bebê aprendendo a andar, porque era muito pesado. E ele foi me levando até uma janela e que eu senti o sol quente bater no vidro. E ali, então eu agradeço muito a equipe de fisioterapia, a equipe de psicologia, né? Minha mãe foi a físio, a psicóloga, a fonoaudióloga principalmente. Ela absorveu lindamente. Mas eu não posso deixar de ressaltar a equipe de físio e a equipe de psicologia que seguraram as minhas mãos, depois da minha família, sabe? A psicóloga, ela... Nossa, a psicologia me aceitou, me fez me aceitar, me ensinou técnica de como eu consegui me encontrar com a Kelly que eu nunca me encontrei. Essa Kelly mais frágil, mas que foi essa frágil que me fez ser forte. E eu fui entender com a psicologia depois. E eu lembro que a psicóloga falava pra mim assim, logo depois, quando eu comecei um pouco a balbuciar, ela mandou eu pegar tudo. Ela mandou pegar. Eu lembro que eu tinha uma bandagem e eu tenho uma cicatriz muito grande. E ela mandava eu tocar nessa cicatriz e ela mandava eu sentir essa cicatriz e foi ela que me ensinou isso, né? Que essa cicatriz serve de muitas coisas. Serve de que eu preciso nunca esquecer que o tempo é importante, que os sintomas são importantes, que parar é importante. Que cuidar da saúde é importante. Então, eu não enxergo a minha cicatriz como dor. E eu agradeço muito a equipe de psicologia. Gabi, eu te agradeço muito. Porque ela me fez enxergar isso. Gabi é a sua... psicóloga pessoal. Né? Minha terapeuta pessoal. E ela me fez... Teve um dia que já tinha passado muitos meses e eu disse assim, meu Deus, eu não me aceito. O meu lado forte era meu cabelo. Cadê meu cabelo? Olha só, né? E ela fez assim, pega a lace, pega o lenço, vem junto comigo e traz um espelho. Né? E ela me fez enxergar que eu posso ser quem eu quisesse. Que perfeito, Kelly. Com lace, sem lace, com lenço, sem lenço. E foi a partir daí que eu comecei a ir na rua de lenço,
Foi a partir daí que eu comecei a me ver no espelho. Sim. Porque era impactante também, viu, amiga? Sim, sim. Imagine você se ver com o cabelo dos meus amigos, cabelinho pequenininho de homem. Não foi fácil, não. Mas hoje eu consigo fazer isso tranquilamente. Então a reabilitação é importante. É muito importante. E você acredita, amiga, que você enxergou, você conseguiu perceber, enxergar em você uma nova identidade, tipo assim, descobrir uma nova identidade, ou que você enxergou essa identidade que sempre existiu, mas nesse momento você fez com que ela, não é a palavra florar que eu quero, mas que ela desabrochasse, despertasse. Falar com o psicólogo é genial, né? Eu tô chamando de uma genial. É claro que fez despertar. Isso. Existe dentro de nós. Isso. Nós não damos espaço para ela despertar. Eu não dava esse espaço, né? Eu me cobrava muito, eu era muito metódica. Então, muito metódica, muito detalhista. Então, eu me cobrava muito nas coisas. Eu queria as coisas muito certinha, né? Muito. Isso eu ainda me trabalho hoje. Isso. Muito com Gabi. E eu até ajudei também, viu, Gabi? Porque para falar aqui do nosso encontro no podcast, eu falava, amiga, vai ser um bate-papo. Não vou mandar aí tudo roteirizado. E eu perguntei. Foi. Tem roteiro, né? E ela aguentou agora no final, ficou até sem eu mandar nada. Nada, não me perguntei. Olha. Tô sendo trabalhada. Tá vendo? E aí eu fui aprendendo. Então, despertou. Isso. Era aquele que já existia. Era eu que não me permitia isso. E foi maravilhoso, eu tô me sentindo mais plena, eu tenho uma sensação de que o tempo aumentou, sabe? Eu consigo fazer todas as coisas no dia, na hora. Eu aproveitei mais a minha mãe. Eu tô tendo tempo para aproveitar, para ver minha mãe, para cuidar melhor da minha mãe. Eu tenho tempo para ver um filme, E assim, eu aproveitei tanto tempo que pós-cirúrgico, claro, depois de passado alguns meses, eu fiz uma pós-graduação, eu finalizei uma pós-graduação, eu escrevi 2 livros. Esses 2 livros estão sendo editados. Tem aí uma previsão de quando vai... Calma, breve aviso. Vamos ficar no pé dela, viu, gente? Mas um desses livros, eu posso te citar, ele fala justamente isso, né? As mudanças da vida, as faces que a vida te traz, esse imprevisto. Sim. Que você não sabe quando, como e de que forma vai ser. E eu aprendi muito isso. Eu aprendi que, na verdade, as pessoas falam tanto em resiliência, mas não entendem... Na prática, a palavra resiliência, recomeçar, renascer. Isso. Né? E eu tenho uma tia que ela sempre cantou pra mim em alguns momentos de dificuldade e eu sempre abracei esse lado de que eu posso sim ver a vida diferente. Eu posso ser positiva mediante um problema. Eu tento tirar de um problema que ele pode me ensinar de melhor. E ela sempre diz, mas é claro que o sol vai voltar a brilhar amanhã. E um desses livros fala sobre isso. Fala de que se você consegue entender que o sol, ele vai levantar no outro dia, sim, você vê a vida diferente. E isso não quer dizer que não esteja diante de um pensamento na realidade também, os pés no chão. Os pés no chão. Eu sempre dizia, meu irmão, não sei o final. Né? Eu posso descer cega, eu posso descer tetraplégica, eu posso descer com uma disfagia grave, eu posso descer com múltiplas sequelas, né? Porque o meu estado era muito grave. Mas eu não me confrontei. A minha psicóloga me perguntou no dia, você tá com medo de morrer? Eu digo, não. O único medo que eu tenho é como minha mãe vai ficar. Porque pra mim, depois de Deus, é meu maior e melhor bem. Mas eu não tinha medo de morrer, não. Não tinha. Eu tenho outras perspectivas de vida que me asseguram não ter medo da morte. Então eu sou muito clara, muito segura com relação a isso. Eu só tinha medo de como minha mãe ficaria. Mas eu não tinha angústia dentro de mim. Não, eu não tinha angústia. Eu queria finalizar minha vida com o melhor de mim. E eu disse, Frank, eu vou, dentro da minha fé, eu vou ler mais a Bíblia, né? Sim. Dentro da minha fé. Eu vou buscar outras coisas, eu vou ver outras coisas, porque se eu voltar, mas eu não sei como eu volto, mas eu quero que dentro de mim tenha coisas boas, né? Coisas boas mesmo, de verdade. E meu irmão gravou quando eu voltei, saí de coma, ele gravou o que eu falava. E ele disse, incrível, tudo que você disse que você queria tá acontecendo. Porque eu fiz de tudo para ser assim. Eu sentia muitas dores. Eu sentia dor tão agudas que parecia 70 homens esfaqueando a minha cabeça. De tão aguda que era a dor. Mas dentro de mim, eu nunca fiquei me perguntando, por que isso tá acontecendo comigo?
Quando eu falo nesse livro justamente a respeito de que o sol no outro dia vai se levantar e que vai brilhar, é num aspecto de que mesmo com dor, eu tenho condições de enxergar o problema de maneira mais leve. E cada um tem seu mecanismo. Exatamente. Cada um tem a sua fé, onde se apegar, no que achar que deve, né? Sua interpretação da situação, como lida com cada situação. E você acredita, Kelly, que a vida, em algum nível, ela faz com que isso aconteça ela escolhe ficar a partir da gente, dentro da gente, que surge isso? Olha, eu acredito que o pensamento positivo, claro, ele é muito forte, né? Sem sombra de dúvida, a fé acima de todas as coisas, mas eu acredito que a fé mais, a fé. Sim. A fé te transporta para esse percurso de que vai dar tudo certo. Sem sombra de dúvida. Porém, eu tenho uma fé sóbria. Eu tenho uma certeza de que, mesmo que não fique tudo da maneira como eu achava que deveria ficar, se você se confronta dentro de você, mesmo mediante a todo o seu problema de dor, porque o mundo adoeceu, né, amiga? Sim. O mundo adoeceu. Tem muitas pessoas com diversos problemas, independente de ser a doença física, mas existe a doença financeira, vários tipos de doenças que você precisa aprender a lidar. Mas se você consegue, dentro de você, escolher como você vai encarar tudo isso, com certeza essa vida vai ser melhor. Por pior que ela esteja sendo, ela será melhor, porque você escolheu ser mais leve mesmo. Entende? E como está sendo esse processo de reaproximar-se da vida, né? Não como antes, mas como antes. Agora. Maravilhoso. Eu tô mais linda por dentro, porque eu tô maravilhoso. Mais linda em todos os sentidos. Mais paz, mais tranquilidade, menos correria, sabe? Produzindo melhor, produzindo com mais qualidade, né? E eu agradeço muito a Deus por isso, porque Ele me ensinou tantas coisas, né? Depois, e tá muito melhor. Eu tô uma Kelly melhor. Uma Kelly mais humana, mais amorosa, mais amiga, mais tudo. Melhor. É tão interessante, né? Porque eu acredito muito que a vida, ela fala por gestos. Fala. A gente tinha um café aqui, esse momento desse bate-papo, dessa troca super, não apenas super importante, mas eu acho que trago em todos os episódios essa palavra, a super real. Super real. Né? Porque eu acho. Real. Exatamente. Eu acho que a gente está diante de uma contemporaneidade que é muito, principalmente é muito fluida, mas também é muito, não apenas volúvel, mas ela é muito mais para vitrine, não é? E eu reforço tanto, gente, o quanto eu estou amando conhecer mais ainda a respeito dessas convidadas que eu faço questão de escolher, eu faço questão de fazer o convite pessoalmente, justamente por conta disso. É esse real aparecendo diante de um mundo em que é tão difícil, quase impossível. Exatamente. Muito bem. E a gente se perceber diante do real. E você traz uma palavra importantíssima. Vivemos numa época contemporânea do vitrinismo mesmo. Isso. A vitrine de que tudo tem que ser lindo, de que tudo tem que dar certo, de que nada possa acontecer. A vitrine da perfeição. Somos imperfeitos, podemos errar, somos falhos e tá tudo bem nisso. Isso. As coisas podem mudar de uma hora para outra, mas não significa que é o fim de tudo. E que mesmo dentro nesse desabar e nessa invasão, como você me trouxe no início, você consegue sim extrair coisas boas, como por exemplo, né, como eu lhe disse, até como profissional, hoje eu sou muito melhor do que antes. Eu consigo enxergar no outro coisas que eu não enxergava antes. Então, sem sombra de dúvidas, esse café seu é um café tão fantástico, porque ele traz esse café, essa porção do que você fala. Meu mesmo. Deus! É a realidade. É a realidade, a vida como ela é, e a vida como ela é, e como cada um busca as suas saídas para não sobreviver, mas para viver. Olha que lindo. Para viver. E ainda por cima, quando a gente escolhe ficar também junto com a vida, né, Kelly? A vida. Não precisa ser super-herói, não é super-heroísmo. Mas é isso. É a vulnerabilidade, escolha. A importância. Né? Muito bem. Por que não, dentro dessa vulnerabilidade, eu escolher a vida? Eu escolher a qualidade de vida, né? E foi isso que eu fiz.
Não foi super-heroísmo, não teve mágica, não teve regras. Existe a base, que foi a fé, a família. Depois, como eu escolhi encarar tudo isso. E hoje eu tô muito mais feliz. Apesar de tudo que me aconteceu. Eu sou muito mais feliz. E Kelly, o tema, né, desse episódio, ele surgiu justamente dessa ideia e dessa, quando eu penso, né, em fazer o roteiro, roteirizar os episódios, ó, gente, daqui a pouco roteirista aí. E quando eu penso em trazer, colocar isso aí, eu penso assim, peraí, o que dentro desse contexto, dessa história, dessa pessoa que eu admiro, que vai estar ali na minha frente, eu quero que reacenda, que venha ali, que realce, né? Então, eu acho muito interessante a gente falar isso, porque a palavra milagre me tocou muito quando eu fui escolher o tema para esse episódio, quando a vida escolhe ficar. E isso até sabendo um pouco mais sobre a sua história, porque assim, Kelly é minha colega de trabalho e amiga, né? Hoje eu posso dizer e amiga, mas sabendo aqui dessa história, muitas das coisas que eu ouvi hoje, eu tô ouvindo junto com vocês, gente. Né? Eu estou ouvindo a primeira vez junto com vocês. Então, o que pode ser mais real do que isso, né? A vida como ela é. Exatamente. É de verdade a vida como ela é. E muito importante com que todos aqueles que nos assistem, que tomam café junto conosco do outro lado, é que todos valorize a escuta. Eu fui muito ouvida. A minha família, ela me deu tempo. Ela ouvia minhas dores, meus receios, meus medos, minhas queixas, ela ouvia. Então eu fui muito ouvida. As pessoas me escutaram muito, principalmente no pós, que foi mais. Eu não sei qual foi o mais difícil de mencionar. Se foi durante, quando eu descobri tudo, né, que foi muito abrupto, foi de um dia para o outro, ou se foi o pós. Mas é importante com que todos escutem o outro. Parem um tempinho, 2 minutos que você para ouvir o outro. Mesmo que seja uma conversa até repetitiva, porque talvez aquilo está incomodando do outro, mas escute. Exatamente. Porque isso cura, isso sara. Exatamente. Né? Cicatrizes não são fáceis de sarar. E que todas nós podemos ter esse papel terapêutico, né, na vida do outro. E o que eu acho assim mais bonito na nossa conversa de hoje é que a vida é insistente, mas ela não deixa de ser gentil. Em cada respiração, cada momento que tem aí uma essência. Tem. Né? Por exemplo, o abraço que a gente vai dar aqui depois. Tem a sua essência. Exatamente. Um abraço acolhedor no momento de dor, salva a vida. Isso. E nós, às vezes, por exemplo, moramos numa área litorânea lindíssima. Sim. Mas quantas vezes nós vamos à praia e para de verdade para você contemplar o barulho do mar? Não contempla. Exatamente. Você quer tomar o sol, você conversa, né? E pede uma cervejinha, enfim. Pede um acarajé e fica ali, mas você não para. Depois que eu terminei todo o meu processo e que eu pedi à minha família, eu preciso ver o mar. E eu parei de frente para o mar, assim, meu irmão me levou, como sempre, uma pessoa junto com minha mãe que realmente eu não tenho como esquecer. E eu parei para ver o mar e minhas lágrimas desceram, mas não desceram de dor. Sim. Desceram de agradecimento. Que é uma coisa que nós esquecemos de fazer, agradecer. E eu, inclusive, eu aproveito esse espaço para agradecer a todos que tiveram paciência, todos que me escutaram, que me acolheram, que me abraçaram, que me deram as mãos, que me visitaram, a todos. Então, naquele dia foi uma lágrima de agradecimento a Deus pela vida e poder ouvir o barulho do mar, mesmo com toda a dificuldade que eu perdi um pouco do lado esquerdo. Eu vi as ondas no mar começar e quebrar. E ali foi que eu me dei conta, eu digo, meu Deus, eu venho de uma região extremamente litorânea, né, que eu sou de Valência, então eu cresci ali entre Guaíba e Morro de São Paulo, naquelas regiões lindas, Sim. Mas hoje foi que eu vim entender o verdadeiro significado do que é você contemplar a vida. E eu estava ali de frente para o mar, tendo a possibilidade, mesmo toda dificuldade, de ouvir as ondas, o barulho do mar, de ver
de sentir a areia, Sim. de poder dar meus passos, a importância de estar ali. Então, são momentos como esse, que durante o dia nós não fazemos, não nos apercebemos, mas que é de uma riqueza nele tão grande. Mas é fantástico. Eu poder abrir meu guarda-roupa, escolher a minha roupa, sem vestir a roupa de um hospital. Esses gestos que representam a vida. A vida. É muito bom. E olha só, amigo, quanto eu tenho percebido que o silêncio incomoda muitas pessoas. Até na própria, você falando, né? Estar ali diante do mar e apenas o barulho do mar. Como você falou, a gente vai na praia, quer conversar, quer pedir uma coisa e tudo. Esse movimento aí, esse barulho que acontece todos os dias ao nosso redor. E quando a gente se depara com esse silêncio, como ele é incômodo. E até eu falo isso nas próprias sessões. Não é? Que o silêncio fala. O silêncio fala. O silêncio é importante. E como ele é incômodo para muitas pessoas. Mas que é fantástico na Exatamente. vida daquele que precisa. Porque o silêncio faz você se reconectar com sua espiritualidade. Que não podemos deixar de citar isso. Isso. Faz você se reconectar com você mesmo. É extremamente importante o silêncio. E aquele momento daquele silêncio era um silêncio de ressignificação para mim. Eu estava viva, entende? Uhum. E foi pleno, foi lindo. Eu nunca achei tão lindo uma praia como eu achei naquele dia. Né? Nunca foi tão bom ouvir o barulho do mar como eu ouvi naquele dia. Nunca foi tão bom olhar para o verde, olhar para uma grama, pisar na grama, ouvir a voz dos meus sobrinhos. Né? Que por pouco isso não me acontecia. Poder ver o rosto de pessoas que a gente gosta. Sim. Né? E depois de muito tempo, quando eu fui convidada por você para dar uma entrevista na rádio, mais uma vez ao seu lado, aquilo ali você não tem noção para mim. Não foi a rádio em si. Uhum. Foi eu poder, meu Deus, olha onde eu consegui, olha onde o Senhor eu consegui não, olha onde o Senhor me permitiu conseguir chegar. Eu estava ali, falando. E eu fiquei muito emocionada, como você, Muito. Com o agradecimento que você fez, né? E eu não tinha um ano de cirurgia ali ainda. Eu ainda ia completar um ano, uma semana depois. E é fantástico isso. Então... E que bonito ouvir isso, né? Que saber que mesmo com esse pesar, essa dor, esse sofrimento que muitas vezes nos invade, Sim. É possível a gente trazer uma sensibilidade no olhar. Grande. E eu agradeço enormemente por você não apenas ter aceito, mas por ter acontecido, né, esse momento que, gente, a gente já estava tentando, viu? Tava tentando. Mas por ter acontecido, e como eu sempre penso, tudo tem um momento certo que eu falo de acontecer, é um momento que faz sentido. Né? E eu agradeço muito, eu que agradeço muito a você. Eu sinto uma honra de também, quando você falou, né, diante das suas falas, me desculpe, eu me emociono, mas é uma honra você se sentir confortável, acolhida, a poder ser você, poder deixar a emoção transparecer. Isso. É muito bom. E saiba que aqui existe e sempre existirá. Não apenas uma colega de trabalho, que a gente já está vendo tantos projetos, muitos à frente, mas também de uma amiga. Muito bom. Eu que agradeço o espaço, eu que agradeço poder falar para as pessoas. Eu não quero que as pessoas levem daqui o sentimento de, aconteceu isso. Uhum. Não, que leve daqui, nossa, vamos respirar e recomeçar sim, com a fé que cada um tem, né? Com a espiritualidade de cada pessoa, com a família que cada um tem, ver o melhor de cada coisa e viver, e viver. Isso que eu quero deixar de mensagem, a importância do viver com significado. Deixar de sobreviver. Deixar de sobreviver, né? Não importa o que você tem, quanto você tem. A vida não depende do quanto você tem. A vida depende de como você quer viver, né? De como você quer realmente que seu dia seja. Porque seu dia pode ser lindo do ponto de vista, se você quiser, como pode também ser o pior de todos. E é isso que eu quero passar para as pessoas, que as pessoas enxerguem isso. Essa visão de vida diferente, sabe? E eu acho que para finalizar, nada mais lindo do que finalizar dessa forma, né? E talvez o milagre seja esse. É a vida continuar. É a vida continuar. Né? É você respirar. Exatamente. É você respirar, é você andar. E tá tudo lindo. É tudo lindo. Muito obrigada a todas vocês que estão aqui, que
estão nos assistindo em cada episódio, e eu tenho certeza que muitas das nossas falas, da narrativa que Kelly trouxe hoje também, isso vai chegar em cada uma, primeiro de uma forma diferente, mas de uma forma sensível e real. Sem se cobrar. Exatamente. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez no nosso cantinho, nosso espaço, o podcast Entre Café e Escuta com Nili Brito. Foi ótimo. E aí? É a Caca aí. E aí?